Dona Teresa cuspiu no meu prato, na véspera de Natal, diante de toda a família, e disse que eu não merecia comer. 20 anos. 20 anos servindo aquela família como se fosse minha obrigação existir apenas para o conforto deles. 20 anos engolindo palavras que queimavam na garganta, sorrisos forçados que machucavam o rosto e humilhações que se acumulavam como cicatrizes invisíveis na alma. Mas naquele momento, aos 52 anos, enquanto o cuspe dela escorria lentamente pela farofa dourada que eu mesma havia preparado com minhas próprias mãos desde as 5 da manhã, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi um estalo. Foi como uma represa que cede depois de anos suportando a pressão. Silenciosa, definitiva, irreversível. A mesa estava linda. Eu havia passado 3 dias preparando tudo. A toalha vermelha bordada que comprei com meu próprio dinheiro, o pouco que Jean me deixava ter, as velas douradas que encontrei em promoção no shopping, o peru que temperei desde a madrugada, a farofa feita com a receita da minha avó, o arroz à grega que as crianças tanto gostavam, as rabanadas que demoraram horas para ficar no ponto perfeito. Tudo perfeito, como sempre, porque se não estivesse perfeito eu saberia. Dona Teresa faria questão de me lembrar. Alessandra, essa mesa tá uma vergonha. Alessandra, meu filho merecia coisa melhor. Alessandra, na minha época a gente sabia cozinhar de verdade. 20 anos ouvindo isso. 20 anos tentando provar que eu era digna de estar ali. 20 anos sendo a nora perfeita para uma mulher que jamais me aceitaria. E naquela noite, véspera do Natal de 2023, no calor sufocante de dezembro em São Paulo, enquanto os fogos de artifício já começavam a estourar na distância e o cheiro de pólvora se misturava ao aroma da ceia, ela finalmente disse o que sempre pensou. Eu estava servindo o prato dela, como sempre servia, como uma empregada, enquanto Jean ficava sentado conversando com os cunhados sobre futebol e política. Dona Teresa, aos 75 anos, mas com a língua afiada de uma jovem cruel, olhou para mim com aqueles olhos pequenos e disse: "Você sabe que eu nunca gostei de você, né?" A família continuou conversando. Ninguém prestou atenção, como sempre. Desde o primeiro dia que meu Jean trouxe você aqui, eu soube que você não prestava. Mulher interesseira. Só queria o dinheiro dele. Minha mão tremeu. A concha da farofa pesou como chumbo. "Mãe", murmurei, tentando manter a voz baixa, como sempre fazia. "Não me chama de mãe. Você nunca foi filha minha. E nunca vai ser." Então ela fez. Juntou saliva na boca, inclinou-se para a frente e cuspiu. No meu prato. No prato que eu havia preparado com tanto carinho. "Você não merece nem comer na mesa da minha família." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os cunhados pararam de falar. As crianças pararam de brincar. Até o som da televisão, que mostrava algum especial de Natal, pareceu diminuir. Era como se o próprio Natal tivesse parado para testemunhar aquele momento de crueldade pura. 20 anos de minha vida passaram pela minha cabeça em segundos. O casamento aos 31 anos, quando ainda acreditava em contos de fada. A lua de mel em Campos do Jordão, quando Jean ainda me olhava com carinho. A primeira vez que Dona Teresa me humilhou, 2 meses depois do casamento, quando disse que eu não sabia nem fazer um arroz direito. Os filhos que nunca vieram, e como ela sempre insinuou que era culpa minha. Os natais, aniversários, almoços de domingo que eu preparava com amor e recebia com indiferença. A carreira que abandonei para ser a esposa perfeita. Os sonhos que engavetei. A mulher que eu fui deixando morrer, pedaço por pedaço. Jean estava ali. Viu tudo. Ouviu tudo. Sua mãe havia acabado de cuspir no prato da sua esposa. Na véspera de Natal. Diante dos filhos, dos netos, da família inteira. E ele não disse uma palavra. Como sempre. Olhou para o prato. Olhou para mim. Olhou para a mãe. E abaixou a cabeça. Como sempre. Naquele momento, eu entendi. Não foi uma revelação dramática. Foi uma constatação simples e dolorosa. Eu estava sozinha. Sempre estive. Por 20 anos lutei por uma família que nunca me quis. Por um marido que nunca me defendeu. Por um lugar que nunca foi meu. Dona Teresa sorriu. Aquele sorriso venenoso que eu conhecia tão bem. Aquele sorriso de quem acabou de vencer uma guerra de 2 décadas. Ela se recostou na cadeira, satisfeita, esperando o meu choro, esperando a minha humilhação completa, esperando que eu implorasse perdão, como sempre fazia. Mas eu não chorei, não gritei, não implorei. Simplesmente me levantei, tirei o avental devagar, como se estivesse me despindo de uma pele que nunca foi minha.
Dobrei com cuidado e coloquei sobre a mesa. Olhei nos olhos daquela mulher que durante 2 décadas me tratou como uma intrusa na casa que deveria ser minha. Obrigada, Dona Teresa. Falei, com uma calma que me surpreendeu. Obrigada por finalmente ser honesta. Peguei minha bolsa, peguei as chaves do carro e me dirigi à porta. Aonde você vai? Jean finalmente falou, como se acabasse de acordar de um transe. Parei, me virei, olhei para aquele homem que eu havia amado por 20 anos, que eu havia servido, respeitado, honrado, por quem eu havia aberto mão de tudo. Vou encontrar minha dignidade, respondi. Você sabe onde me achar quando decidir procurar a sua. E saí daquela casa pela última vez como a esposa obediente de Jean, como a nora submissa de Dona Teresa, como a mulher que aceitava ser menos do que merecia. Na manhã do dia 25 de dezembro, enquanto eles ainda dormiam à ressaca das festividades e provavelmente se perguntavam se eu voltaria pedindo desculpas, como sempre voltava, eu estava no escritório de advocacia mais respeitado de São Paulo, assinando os papéis do divórcio. O advogado, Dr. Roberto, me olhou com surpresa quando bati na porta às 8h da manhã do Natal. A senhora tem certeza? 20 anos de casamento. Talvez seja melhor pensar mais um pouco. Doutor, respondi, eu pensei durante 20 anos. Agora é hora de agir. Às vezes, a vingança mais doce é simplesmente parar de aceitar o inaceitável. Parar de ser pequena para que outros se sintam grandes. Parar de pedir permissão para existir. Mas essa é apenas a primeira parte da minha história, porque descobrir quem eu realmente era depois de 20 anos sendo quem eles queriam que eu fosse, isso mudou tudo. E o que aconteceu quando Jean finalmente entendeu o que havia perdido? Bem, isso vocês ainda vão descobrir. Antes de continuar, por favor, se inscrevam no canal e nos contem onde vocês estão ouvindo nos comentários. O apartamento estava em silêncio quando cheguei. Silêncio de verdade. Não aquele silêncio tenso de quem está andando em ovos, pisando devagar para não despertar a ira de alguém. Era um silêncio meu. Silêncio de paz. Eram quase 11 da noite da véspera de Natal. Pelas janelas, eu via os fogos de artifício pintando o céu de São Paulo, com cores que pareciam mais vivas do que nunca, como se o mundo inteiro estivesse celebrando minha liberdade. Tirei os sapatos. Deixei-os ali mesmo na entrada, jogados de qualquer jeito. Pela primeira vez em 20 anos, ninguém iria reclamar da bagunça. Ninguém iria suspirar com desaprovação. Ninguém iria fazer aquela cara de quem está sendo profundamente ofendido pela minha existência. Fui até a cozinha e abri a geladeira. Vazia, ou quase. Uma maçã, um iogurte vencido, algumas sobras de uma quentinha que havia esquecido lá na semana passada. Durante 20 anos, minha geladeira sempre esteve cheia. Cheia de comida para ele, para ela, para visitas que podiam aparecer a qualquer momento. Para uma família que nunca foi realmente minha. Agora, vendo aquela geladeira vazia, eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro. Porque aquela geladeira vazia era minha. Aquele apartamento pequeno de 2 quartos na Vila Madalena era meu. Havia comprado com o dinheiro da minha rescisão quando saí do emprego para me casar. Jean nunca soube. Disse que vendeu para ajudar nas despesas da casa, mas na verdade, apenas guardei. Algo dentro de mim sempre soube que um dia poderia precisar. Mulher de 52 anos sempre precisa ter um plano B. Sentei no sofá que havia comprado em uma liquidação, ainda com a etiqueta do preço grudada no braço. Liguei a televisão. Algum filme natalino passava na Globo. Pessoas felizes, famílias perfeitas, finais felizes. Mudei de canal. Foi então que meu telefone tocou. Jean. Deixei tocar. 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 Tocou novamente e novamente. Na 5ª ligação, atendi. Alessandra, pelo amor de Deus, onde você está? Sua voz estava diferente. Não era a voz preguiçosa de sempre. Aquela voz de quem tem certeza de que eu sempre estaria ali, esperando. Era uma voz assustada. Estou em casa, respondi. Como assim em casa? Sua casa é aqui. Volta pra cá. Mamãe já foi dormir. A gente conversa amanhã. Mamãe. Aos 51 anos, ele ainda chamava aquela mulher de mamãe. Jean, falei, com uma calma que me surpreendeu novamente. Eu não vou voltar. Silêncio do outro lado da linha. Como assim não vai voltar? Tá louca? É véspera de Natal, Alessandra. Volta pra casa. Eu estou em casa. Para de falar besteira e volta logo. Aquele tom de ordem que eu conhecia tão bem. O tom de quem tinha certeza absoluta de que eu obedeceria.
Como sempre obedeci. Por 20 anos. Jean, eu quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi tão longo que pensei que a ligação havia caído. Você... O quê? Divórcio. Amanhã vou procurar um advogado. Alessandra, você tá passando mal? Tá tendo um troço? Quer que eu chame uma ambulância? Ri. Uma risada baixa, amarga, mas que saiu do fundo do peito. Sabe o que é engraçado, Jean? Em 20 anos de casamento, essa é a primeira vez que você demonstra preocupação comigo. E é porque estou te deixando. Amor, olha, eu sei que a mãe às vezes exagera. Às vezes. 20 anos de humilhação eram às vezes. Ela cuspiu no meu prato, Jean. Eu sei. Mas você conhece ela. Teve um dia difícil, tá ficando velha. E você ficou calado. Mais silêncio. Você ficou sentado lá, viu sua mãe cuspir no prato da sua esposa, me humilhar na frente da família inteira, e ficou calado. Alessandra. Por 20 anos, Jean. 20 anos você ficou calado enquanto ela me tratava como lixo. 20 anos você escolheu o lado dela. Sempre. Ela é minha mãe. E eu era sua esposa. Era. Passado. Alessandra, volta pra cá. A gente resolve isso. Não tem nada pra resolver. Amanhã você vai receber os papéis do divórcio. Você não pode fazer isso. Não pode acabar com 20 anos de casamento por causa de uma briga boba. Briga boba. 20 anos da minha vida eram uma briga boba. Sabe o que é mais triste, Jean? Falei, me levantando e caminhando até a janela. Lá fora, São Paulo brilhava. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, perseguindo seus sonhos, sendo felizes ou infelizes por conta própria. Não é nem o que sua mãe fez. É que você acha que foi pouca coisa. Alessandra, você acha que cuspir na comida que eu preparei com carinho é pouca coisa. Você acha que me humilhar na véspera de Natal é pouca coisa. Você acha que eu sou pouca coisa. Isso não é verdade. Então por que você nunca me defendeu? Silêncio. Aquele silêncio que eu conhecia tão bem. O silêncio de quem não tem resposta porque a resposta é óbvia demais para ser dita. Porque em 20 anos de casamento você nunca, nenhuma vez, disse para sua mãe parar de me tratar mal. Porque ela é sua mãe. Eu sei. Você já disse isso. Respirei fundo. Olhei para meu reflexo na janela. Uma mulher de 52 anos. Cabelos com alguns fios grisalhos que eu sempre pintava para parecer mais jovem. Rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir quando não tinha vontade. Mãos calejadas de tanto trabalhar para uma casa que nunca foi minha. Mas havia algo diferente naquele reflexo. Um brilho no olhar que eu não via há anos. Jean, vou desligar agora. Espera, amanhã você recebe os papéis. Não tenho o que conversar. Alessandra, eu te amo. Parei. Minha mão tremeu no telefone. 20 anos de casamento. E essa era a segunda vez que ele dizia isso. A primeira foi no altar. Se você me amasse, respondi com a voz embargada. Teria me defendido. Se você me amasse, teria me respeitado. Se você me amasse, não teria deixado sua mãe me humilhar durante 20 anos. Eu posso mudar. Jean, você tem 51 anos. Se você não mudou até agora, não vai mudar. Alessandra, desliguei. O telefone tocou novamente. E novamente. Desliguei da tomada. Fui até o quarto. Abri o armário. Lá no fundo, embaixo de cobertores velhos, estava uma caixa que eu não abria há anos. Dentro dela, meus diplomas. Minha carteira da OAB. Alguns processos que havia trabalhado antes de me casar. Fotos da época em que eu era advogada. Uma Alessandra que eu havia esquecido que existia. Nos meus últimos anos de profissão, eu era especialista em direito de família. Irônico, não é? Eu ajudava outras mulheres a se divorciarem enquanto permanecia em um casamento que me destruía aos poucos. Peguei o diploma, corri os dedos sobre o vidro empoeirado. Alessandra Santos Silva, bacharel em direito. Aquela mulher pareceu tão distante, como se fosse outra pessoa, mas ela ainda estava ali. Embaixo de 20 anos de submissão, ela resistiu. Esperou. E agora, finalmente, podia voltar à superfície. Liguei o computador. A tela azul piscou algumas vezes antes de carregar completamente. Abri o Google e digitei: como revalidar OAB após anos parada. Eram 2 da manhã do dia 25 de dezembro. Natal. E eu estava pesquisando como reconstruir minha carreira. Pela primeira vez em 20 anos, eu estava pensando no meu futuro. No meu futuro. Não no futuro dele. Não no futuro dela. Não no futuro de uma família que nunca me quis. Meu futuro. Aos 52 anos, eu estava começando de novo. E sabe o que mais?
Eu não estava com medo. Estava ansiosa, porque finalmente, depois de 2 décadas dormindo, eu havia acordado. E a mulher que acordou não era mais aquela que aceitava migalhas de respeito. Não era mais aquela que pedia desculpas por existir. Era uma mulher que sabia o próprio valor e que não ia aceitar menos do que merecia nunca mais. O telefone fixo tocou. Ignorei. Jean provavelmente estava desesperado, ligando de todos os números que conhecia. Deixa tocar. Eu tinha uma vida nova para planejar. O escritório de Dr. Roberto ficava na Faria Lima, no 22º andar de um desses prédios espelhados que refletem o céu de São Paulo. Eram 8 horas da manhã do dia 25 de dezembro, e eu estava lá, esperando. Quando ele chegou, ainda com cara de sono e claramente surpreso por ter alguém esperando no Natal, eu já havia decidido. Não ia mais pedir permissão para ninguém para viver minha vida. Dona Alessandra? A senhora tem certeza de que quer fazer isso hoje? Doutor, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Ele me olhou por cima dos óculos. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, cara de quem já havia visto de tudo naquele escritório. 20 anos de casamento é muito tempo. A senhora não quer pensar mais um pouco? Eu pensei durante 20 anos. Agora é hora de agir. Ele suspirou, ligou o computador e começou a digitar. Regime de bens? Comunhão parcial. Filhos? Não. Pensão alimentícia? Não quero nada dele. Dr. Roberto parou de digitar e me olhou. Dona Alessandra, a senhora tem direito à metade de tudo que foi construído durante o casamento. Casa, carro, investimentos. Doutor, eu só quero minha liberdade. Mas, senhora, eu não quero o dinheiro dele. Não quero a casa onde fui humilhada. Não quero o carro que ele comprou. Eu quero começar do zero, com minhas próprias forças. Ele balançou a cabeça, mas continuou digitando. 2 horas depois, eu saía daquele prédio com os papéis na mão. Papéis que representavam o fim de uma era e o começo de outra. Na rua, parei e respirei fundo. O ar estava quente, típico de dezembro em São Paulo. As ruas estavam vazias. Todo mundo estava em casa, celebrando o Natal com a família. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez em décadas, não me sentia solitária. Peguei o metrô até a Vila Madalena. No vagão quase vazio, observei meu reflexo na janela. Ainda era a mesma mulher que havia saído da casa de Jean na noite anterior, mas algo havia mudado. Nos meus olhos, na forma como eu mantinha os ombros eretos, na maneira como ocupava meu espaço. Aos 52 anos, eu estava aprendendo a existir sem pedir desculpas. Quando cheguei em casa, havia um carro parado na frente do prédio. O carro de Jean. Ele estava encostado no capô, mexendo no celular. Quando me viu, correu na minha direção. Alessandra, graças a Deus. Eu fiquei aqui a noite toda esperando você voltar. Ele estava péssimo. Barba por fazer, roupas amarrotadas, olhos vermelhos. Pela primeira vez em 20 anos, Jean parecia realmente abalado. Jean, o que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar. Vim te levar para casa. Eu estou em casa. Alessandra, para com isso. Você não pode estar falando sério sobre o divórcio. Tirei os papéis da bolsa e entreguei para ele. Estou falando muito sério. Ele abriu o envelope com as mãos tremendo. Leu rapidamente, folheando as páginas como se não conseguisse acreditar no que via. Alessandra, isso aqui é real? Muito real. Você não quer nada? Nem a casa, nem o carro, nem... Eu só quero que você assine. Jean me olhou como se me visse pela primeira vez. Por quê? Porque eu mereço mais do que você pode me dar. Eu posso mudar. Posso conversar com a minha mãe. Posso... Jean, você tem 51 anos. Sua mãe tem 75. Se vocês não mudaram em 5 décadas, não vão mudar agora. Mas eu te amo. Novamente aquelas 3 palavras, que soaram tão estranhas saindo da boca dele. Jean, você não me ama. Você se acostumou comigo. Você gosta do conforto que eu proporcionava. Você gosta de ter alguém para fazer sua comida, lavar sua roupa, aguentar sua mãe. Mas amor é proteção, é parceria, é respeito. E eu não te respeitava? Olhei para ele, para aquele homem que foi meu marido por 2 décadas, e senti pena. Jean, ontem sua mãe cuspiu na minha comida, na véspera de Natal, na frente de toda a família, e você ficou calado. Eu ia falar, quando? Daqui a 20 anos? Ele baixou a cabeça. Eu não sabia como lidar com a situação. Em 20 anos de casamento, você nunca soube como lidar com sua mãe me humilhando. Nunca soube como me defender. Nunca soube como me proteger. Eu posso aprender. Jean,
Eu cansei de ensinar homem adulto a me respeitar. As palavras saíram com uma firmeza que me surpreendeu. Durante 20 anos, eu havia sido a professora paciente, a esposa compreensiva, a mulher que relevava, que perdoava, que esperava que ele crescesse. Agora, aos 52 anos, eu não tinha mais tempo nem paciência para isso. Assina os papéis, Jean. E se eu não quiser? Então vai ser um processo longo e doloroso, mas vai acontecer do mesmo jeito. Ele ficou parado ali, segurando os papéis, como se eles fossem pegar fogo em suas mãos. A minha mãe vai ficar desesperada. Sua mãe ficou 20 anos tentando me expulsar da sua vida. Agora ela conseguiu. Alessandra, Jean, eu vou subir. Se você quiser assinar, deixa os papéis com o porteiro. Se não quiser, entrega para seu advogado. Mas essa conversa acabou. Comecei a caminhar em direção à entrada do prédio. Alessandra! Me virei. Eu sinto muito. Por tudo. Olhei para ele. Para aquele homem que havia sido minha vida por 2 décadas. E senti uma paz estranha. Eu também, Jean. Eu sinto muito por ter levado 20 anos para ter coragem de fazer isso. Subi para o apartamento e me sentei na varanda. Lá embaixo, Jean ficou mais alguns minutos parado ao lado do carro, olhando para os papéis. Depois entrou no carro e foi embora. 2 horas depois, o porteiro tocou o interfone. Dona Alessandra, tem uns papéis aqui para a senhora. Desci. Os papéis estavam assinados. Naquela tarde de Natal, enquanto o Brasil inteiro estava reunido em família, eu estava sozinha no meu apartamento, olhando para os papéis assinados do meu divórcio. E sabe o que eu senti? Alívio. Puro e simples alívio. Liguei o computador e comecei a pesquisar sobre revalidação da minha carteira da OAB. Descobri que precisaria fazer alguns cursos, atualizar conhecimentos, passar por uma prova. Não seria fácil voltar ao mercado aos 52 anos, depois de 20 anos parada. Mas eu tinha algo que não tinha aos 31, experiência de vida. Eu sabia o que era sofrer, o que era ser subestimada, o que era lutar, e isso valia mais do que qualquer diploma. Abri meu e-mail e comecei a escrever para antigas colegas de profissão. Algumas das mensagens voltaram, e-mails inexistentes, pessoas que haviam mudado de carreira, outras que nem lembrariam de mim, mas algumas chegaram, e nas respostas encontrei algo que não esperava: apoio. Alessandra, que bom saber de você. Está na hora de voltar mesmo. Nossa, que coragem. Você sempre foi brilhante, tenho certeza de que vai se dar bem. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Eram mulheres como eu. Mulheres que entendiam o que significava recomeçar. Mulheres que sabiam o preço da coragem. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, eu jantei sozinha. Uma maçã e um iogurte, que não estava vencido. E foi a refeição mais gostosa que eu havia feito em décadas. Porque era minha, escolhida por mim, saboreada sem pressa, sem ter que agradar ninguém, sem ter que ouvir críticas sobre tempero ou apresentação. Antes de dormir, liguei a televisão. Passava algum filme antigo na Globo. Uma mulher apaixonada, um homem galante, um final feliz previsível. Desliguei. Eu não precisava mais de finais felizes prontos. Eu ia construir o meu próprio. E o melhor de tudo, eu estava apenas começando. 6 meses depois. Eram 7 da manhã quando meu despertador tocou. Levantei sem preguiça, sem aquela sensação de peso que carregava há anos. Abri as cortinas e deixei a luz do sol entrar completamente no apartamento. Lá fora, São Paulo acordava comigo. Preparei meu café da manhã. Pão francês quentinho que comprei na padaria da esquina, manteiga, geleia de morango, nada elaborado, nada que exigisse horas de preparação. Simples, meu. Aos 52 anos, eu havia redescoberto o prazer das coisas simples. O telefone tocou. Era a Mariana, minha nova sócia. Sim, sócia. Depois de 6 meses estudando, fazendo cursos, atualizando conhecimentos, eu havia conseguido revalidar minha carteira da OAB. E mais do que isso, havia montado um escritório especializado em direito de família com uma antiga colega de faculdade. Alessandra, você viu? O caso da Dona Rita foi parar no jornal. Sorri. Dona Rita era uma cliente nossa. 65 anos, casada há 40, tratada como empregada pelo marido e pela família dele. Quando chegou ao nosso escritório, estava exatamente como eu havia estado 6 meses antes, quebrada por dentro, mas determinada a recomeçar.
Ajudamos ela a conseguir a parte que tinha direito na empresa que o marido havia construído com o dinheiro da herança dela. 50% de um negócio milionário que ela havia financiado, mas do qual nunca havia recebido um centavo. Qual jornal? Estadão. Uma matéria sobre mulheres que recomeçam depois dos 50. Ela citou nosso escritório. Nosso escritório. Que som maravilhoso. Depois de 20 anos sendo invisível, eu havia me tornado referência. Mulheres de toda São Paulo procuravam o escritório Santos em Associados, porque sabiam que ali encontrariam alguém que entendia a dor delas. Alguém que havia passado pelo mesmo. Mariana, chegamos no horário normal hoje? Na verdade, tem uma coisa. A dona Mercedes quer marcar uma conversa. Aquela do caso complicado com o filho. Dona Mercedes. 70 anos, viúva, sendo expulsa de casa pelo próprio filho porque ele queria vender o imóvel para investir em criptomoedas. Mais uma história de família que machuca quem mais ama. Marca para as 2 da tarde. Vou dar uma passada no fórum antes. Desliguei e terminei meu café. Olhei no espelho antes de sair. A mulher que me olhava de volta ainda tinha 52 anos. Ainda tinha cabelos grisalhos, que agora eu deixava naturais. Ainda tinha rugas ao redor dos olhos. Mas havia algo completamente diferente nela. Havia luz. Havia propósito. Havia vida. O escritório ficava na Rua Augusta, num desses prédios antigos que São Paulo está cheio. Nada luxuoso, mas nosso. No primeiro andar, uma placa dourada. Santos em Associados. Direito de família. Embaixo, em letras menores, especializadas em recomeços. Eram 9 da manhã quando cheguei. Mariana já estava lá, organizando os processos do dia. Aos 45 anos, ela havia passado por um divórcio traumático 5 anos antes e decidiu dedicar a carreira a ajudar outras mulheres. Nos entendíamos sem precisar falar. Alessandra, tem alguém te esperando. Olhei para a sala de espera e gelei. Jean estava sentado numa das cadeiras, mexendo nervosamente nas mãos. Quando me viu, se levantou rapidamente. Alessandra, eu preciso falar com você. Há 6 meses, ver Jean me deixaria nervosa, ansiosa, talvez até culpada. Agora, olhando para ele, eu sentia apenas curiosidade. Jean, o que você está fazendo aqui? Eu vi a matéria no jornal, sobre você, sobre o escritório. E você está bem, você está bonita. Olhei para ele, magro demais, com uma tristeza nos olhos que eu não havia notado antes. Ou talvez sempre estivesse lá, e eu estava ocupada demais tentando agradar para perceber. Obrigada. Você quer alguma coisa específica? Eu queria te pedir desculpas. Jean? Não, deixa eu falar. Eu passei esses 6 meses pensando. Sobre tudo. Sobre como eu te tratei. Sobre como deixei minha mãe te tratar. Respirei fundo. Mariana, discreta, entrou na sala dela e fechou a porta, me dando privacidade. E você estava certa. Em tudo. Eu fui um covarde. Por 20 anos, eu fui um covarde. Jean, isso já passou. Passou pra você. Pra mim, não. Eu acordo todo dia lembrando da cara que você fez quando ela cuspiu no meu prato. Eu acordo todo dia lembrando e sentindo vergonha. Vergonha de mim, do homem que eu fui. Olhei para ele. Pela primeira vez em 20 anos de relacionamento, Jean estava sendo honesto sobre seus sentimentos. E sua mãe? Ele suspirou. Minha mãe ficou doente. Doente? Alzheimer. Começou 2 meses depois que você saiu. Talvez já tivesse começado antes, não sei. Os médicos disseram que pode ser uma das explicações para a agressividade dela. Senti um aperto no peito. Não de pena, nem de raiva. Apenas uma tristeza humana por uma situação difícil. Sinto muito. Alessandra, ela pergunta por você. Como assim? Nos momentos de lucidez, ela pergunta onde você está. Diz que quer te pedir desculpas. Que não era ela, que era a doença. Fechei os olhos. 20 anos de humilhação talvez tivessem uma explicação médica. Talvez Dona Teresa realmente estivesse doente há mais tempo do que imaginávamos. Mas isso não mudava nada. Jean, mesmo que fosse a doença, você ficou calado. Você escolheu não me defender. Isso não foi culpa do Alzheimer. Eu sei. E é isso que me mata por dentro. Jean. Alessandra, eu queria perguntar, você seria capaz de me perdoar? Olhei para aquele homem que foi meu marido por 2 décadas. Vi nele o rapaz de 30 anos que me prometeu amor eterno.
Vi o homem de 40 que começou a se distanciar. Vi o homem de 51 que me perdeu porque não soube me valorizar. E sabe o que senti? Paz. Jean, eu já te perdoei. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Sério? Sério. Eu te perdoei porque guardar raiva estava me machucando. Eu te perdoei para poder seguir em frente. Eu te perdoei por mim, não por você. E você acha que a gente... Não. A palavra saiu firme, sem hesitação. Jean, perdoar não significa voltar. Perdoar significa aceitar o que aconteceu e seguir em frente. E eu segui em frente. Mas eu mudei. Eu posso ser diferente. Eu tenho certeza de que você pode. E espero que você seja. Por você, pela próxima pessoa que você se relacionar. Mas comigo acabou. Por quê? Olhei ao redor. Para o escritório que eu havia construído. Para a vida que eu havia reconstruído. Para a mulher que eu havia me tornado. Porque eu descobri quem eu sou quando não estou tentando ser quem alguém quer que eu seja. E essa mulher não cabe mais na vida que tínhamos. Jean assentiu devagar, como se finalmente entendesse. Você está feliz? Muito. Mesmo sozinha? Sorri. Jean, eu não estou sozinha. Eu estou comigo. E pela primeira vez na vida, eu gosto da minha própria companhia. Ele se levantou para ir embora. Na porta se virou. Alessandra? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por ter tido coragem de ir embora. Por ter me mostrado o homem que eu era. E por ter me dado a chance de tentar ser melhor. Depois que ele saiu, fiquei alguns minutos parada ali na recepção. Mariana apareceu com 2 xícaras de café. Tudo bem? Tudo ótimo. Ele queria voltar? Queria. E você? Eu quero a vida que eu tenho agora. Naquela tarde, atendi Dona Mercedes. Conseguimos um acordo que garantia que ela ficasse na casa dela até o fim da vida. Vi o alívio nos olhos daquela senhora de 70 anos e lembrei de como me senti quando assinei meus papéis de divórcio. Liberdade tem cara, e é a cara mais bonita do mundo. Chegando em casa naquela noite, parei no supermercado. Comprei ingredientes para fazer uma ceia. Não uma ceia para impressionar ninguém. Não uma ceia para agradar sogra ou marido. Uma ceia para mim. Cozinhei ouvindo música alta. Dancei na cozinha. Ri sozinha, lembrando de alguma coisa engraçada que Mariana havia contado durante o dia. Aos 52 anos, eu havia aprendido a ser feliz comigo mesma. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Alessandra? Aqui é a Carla, do jornal Estadão. A senhora teria alguns minutos para uma entrevista sobre mulheres que recomeçam depois dos 50? Olhei ao redor do meu apartamento. Pequeno, simples, mas cheio de vida. Minha vida. Claro, com prazer. A senhora poderia nos contar o que a motivou a recomeçar? Pensei na véspera de Natal de 6 meses atrás. No cuspe no meu prato. Na humilhação. Na decisão silenciosa que tomei naquela mesa. Uma sogra que cuspiu no meu prato, respondi sorrindo. E a descoberta de que eu valia mais do que aquilo. Nossa, que história interessante. A senhora poderia nos contar mais detalhes? E eu contei. Contei tudo. Não como uma vítima, mas como uma mulher que escolheu ser protagonista da própria vida. Porque essa é a minha história. A história de uma mulher que aos 52 anos descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Que nunca é tarde para ser feliz. Que nunca é tarde para ser livre. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Eu não preciso mais de aprovação de ninguém para saber que minha história vale a pena. Ela vale. E como vale.